Olá, cursistas! Esta é a nossa primeira aula de metodologia de pesquisa, uma disciplina fundamental para o desenvolvimento do conhecimento científico em todas as áreas, em especial a área ambiental. Nossa ementa se define da seguinte forma: metodologia para apresentação de relatórios técnicos científicos, metodologia para planejamento e apresentação de projetos, principais normas de apresentação da ABNT para apresentação de trabalhos científicos, elaboração de projetos de acordo com as normas da ABNT. Os nossos objetivos são: o objetivo geral da nossa disciplina é desenvolver competências para eficiência nos estudos e na pesquisa científica. E os objetivos específicos são: identificar os diversos tipos de conhecimento e a especificidade do conhecimento científico, operacionalizar as regras que norteiam a produção do trabalho científico, identificar e analisar os elementos básicos para a elaboração de projetos, elaborar um pré-projeto de pesquisa. Para cumprir todas as metas, propomos a divisão da nossa disciplina nas seguintes unidades de estudo. Programa da disciplina. A unidade 1, vamos trabalhar a ciência, a pesquisa e os métodos científicos. Num primeiro momento, vamos destacar a formação da mentalidade científica, apresentar os diferentes tipos de conhecimento, destacar a evolução do conhecimento, apresentar a ciência e os seus paradigmas e discutir os métodos e técnicas de pesquisa. Unidade 2. Técnicas de leitura e redação. Apresentação de trabalhos científicos. Aqui iremos desenvolver técnicas de escrita, apresentar técnicas de leitura e também orientações técnicas para a leitura, como anotar, sublinhar e fazer resumos. Unidade 3. A unidade 3 trata da prática e da produção científica. Nesta unidade, iremos trabalhar estrutura e modalidade dos trabalhos científicos, trabalhar especificamente a escrita acadêmica, apresentar a normatização do trabalho científico segundo as normas da ABNT e discutir a questão do projeto de pesquisa, a estruturação do artigo científico. Na unidade 4, iremos desenvolver a elaboração de um projeto de pesquisa. Nesta unidade, iremos escolher um tema e desenvolver uma revisão teórica prévia. Além disso, iremos trabalhar com vocês os itens básicos de um projeto científico, como objetivo, justificativa, metodologia e cronogramas. Como você pode perceber, a nossa caminhada é desafiadora, mas com a sua participação e empenho, cumpriremos a proposta estabelecida. A aula de hoje tem como tema conceitos fundamentais de pesquisa e seus métodos. Os nossos principais objetivos são apresentar o conceito de ciência e relatar os seus objetivos, discutir as diferenças entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, definir os métodos de pesquisa científica. Bem, iniciamos a nossa exposição
apresentando para vocês o conceito de pesquisa. Pesquisa pode ter muitos significados, mas, segundo o dicionário Aurélio, pesquisa é definido pelo ato de pesquisar, informar, indagar, inquirir e buscar. Assim, a pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego dos procedimentos científicos. O que é a pesquisa? O termo pesquisa está associado à descoberta de resolução de um problema-situação e também ao uso de um procedimento formal e ao uso do pensamento reflexivo, que são procedimentos próprios da pesquisa científica. Assim, pesquisar é uma atividade comum à vida social. Constantemente estamos realizando pesquisa. Porém, nesta aula, nos interessa identificar o que é a pesquisa científica. Para Lakatos e Marconi, 2005, pesquisa exige um procedimento formal, com técnicas e métodos de pensamento reflexivo, requerendo também uma sistematização de suas descobertas. Ainda, segundo Gil, 2009, uma pesquisa pode ser definida como um procedimento racional e sistemático que tem como meta encontrar respostas para os problemas que enfrentamos. Mas, será que existe apenas o conhecimento científico? Será que não poderia ocorrer outras formas de conhecimento? O conhecimento, no geral, é produzido em várias esferas. Os saberes adquiridos ao longo dos anos, através da observação e da vivência de um determinado indivíduo ou comunidade, também desenvolve um tipo de explicação para certa realidade ou fenômeno. Ou seja, todos nós produzimos conhecimento. Porém, nem todo conhecimento pode ser considerado científico. O conhecimento científico é uma forma específica. Assim, podemos classificar a pesquisa científica em suas diversas formas. Para que possamos diferenciar senso comum e conhecimento científico, é preciso entender que os saberes adquiridos ao longo de vários anos e da observação de determinados indivíduos ou sociedade também desenvolve uma explicação. Mas nem todo conhecimento é passível da comprovação científica. Assim, a noção de pesquisa e ciência caminha no sentido de construir um conhecimento, uma verdade sobre os fatos ou fenômenos da natureza, e dessa forma aumentamos a compreensão do homem e da sociedade sobre uma determinada realidade. Por outro lado, para você pesquisar, não precisa ser um cientista renomado. O que queremos apresentar aqui nesta disciplina é que existem diferentes formas de se adquirir o conhecimento científico através da realização sistemática da pesquisa.
Portanto, pesquisa científica é a sistematização racional do conhecimento. A pesquisa científica se define essencialmente pela adoção de procedimentos básicos. Cabe agora definir quais são esses procedimentos. Nesse sentido, a primeira classificação que podemos tratar em relação à pesquisa científica se refere aos seus objetivos. Vamos agora analisar melhor essa tipologia e, para isso, iremos eleger o tema educação ambiental como parâmetro de nossos exemplos. É importante destacar que a metodologia científica é utilizada em todas as áreas do conhecimento. Todavia, elegemos um único tema para retratar os tipos de pesquisa. O nosso tema fundamental é a educação ambiental. O primeiro tipo de pesquisa que encontramos é a pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve o levantamento bibliográfico, como entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, a análise de exemplos que estimulem a sua compreensão. Assume assim, em geral, a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Um exemplo de pesquisa exploratória é o trabalho de Ramos, Educação Ambiental, Evolução Histórica, Implicações Teóricas e Sociais. É uma dissertação de mestrado que foi publicada em 1996. Este trabalho pode ser encontrado neste site que apresentamos para vocês. Então, como exemplo de pesquisa exploratória, temos o trabalho da Elizabeth Cristina Ramos. Essa é a autora do nosso trabalho. O título do trabalho dela é Educação Ambiental, Evolução Histórica, Implicações Teóricas e Sociais, uma avaliação crítica. Então, aqui a gente já começa a perceber pelo título do seu trabalho que é um trabalho teórico. Vejamos que no trabalho da autora, ao analisarmos a forma em que ela organiza o seu texto, nós temos que destacar a ênfase na revisão teórica em que essa autora fez. Veja que nos primeiros capítulos ela trabalha a evolução histórica da educação, depois ela discute as implicações teóricas e sociais da educação ambiental. Continuando, nos próximos capítulos, ela vai trabalhar as diferentes concepções a respeito de educação ambiental e os movimentos que formularam a educação ambiental, destacando que todo o seu trabalho se desenvolve na perspectiva teórica. O segundo tipo de pesquisa que iremos trabalhar é a pesquisa descritiva. O seu próprio nome indica suas características. A pesquisa descritiva descreve as características de determinada população ou fenômeno, estabelecimento de relações entre as variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionários e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento. Um exemplo de pesquisa descritiva
é o trabalho de Almeida et al., com o título Educação Ambiental e a Prática Educativa, estudo em uma escola estadual de Divisa Alegre, de Minas Gerais. Esse texto pode ser encontrado neste site que apresentamos para vocês. Vejamos aqui um exemplo de pesquisa descritiva. Neste caso aqui, este trabalho é um artigo que foi publicado em uma revista especializada. É também um trabalho publicado conjuntamente, a partir de vários autores. E o seu título é Educação Ambiental e a Prática Educativa, estudo em uma escola estadual de Divisa Alegre, de Minas Gerais. Então, este estudo tem como meta principal apresentar a educação ambiental em um ponto específico, descrevendo esse ponto. Por se tratar de uma pesquisa que tem como objetivo estudar um estudo de caso específico, ao longo do trabalho, os nossos autores vão descrevendo seus resultados a partir de gráficos. Vejamos aqui novamente a utilização do gráfico como uma ferramenta descritiva do seu objeto de pesquisa. Assim, esse trabalho, através da descrição em forma de gráficos, exemplifica um local específico da educação ambiental. E, por fim, destacamos a pesquisa explicativa. A pesquisa explicativa identifica os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Ou seja, ela aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê da ocorrência de determinados fatos ou situações. Um exemplo da pesquisa explicativa é o trabalho de Ribeiro e Travassos a respeito da educação ambiental no CARST, em Minas Gerais. Um trabalho do norte de Minas. Este trabalho pode ser encontrado neste site que eu estou apresentando para vocês. O nosso terceiro exemplo de pesquisa explicativa é o artigo científico publicado pelos autores Ribeiros e Travassos a respeito da região Karst de Minas Gerais, especificamente no norte de Minas Gerais. Ela é uma pesquisa explicativa porque ela vai trabalhar a respeito dos conceitos de karst e patrimônio geoecológico. Vejamos que neste artigo nossos autores tratam de explicar acerca do conceito de educação ambiental. Mais à frente no seu trabalho vão explicar o que é o karst em Minas Gerais e por fim vão propor a possibilidade da educação ambiental por meio do karst, ou seja, do patrimônio geoecológico. A pesquisa pode ser classificada de diversas formas. A pesquisa também pode ser classificada no que se refere ao seu procedimento, como, por exemplo, a pesquisa bibliográfica. Quando elaborada a partir de um material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos, periódicos e atualmente por uma gama de material disponibilizado na internet. A pesquisa bibliográfica é fundamental em todo o trabalho científico, que influenciará todas as etapas da pesquisa, na medida em que der o embasamento teórico em que se baseará o trabalho. Consiste no levantamento, seleção, fichamento, arquivo de informações relacionados ao tema da pesquisa,
É imprescindível, portanto, antes de qualquer trabalho científico, fazer uma pesquisa bibliográfica exaustiva sobre o tema em questão e não começar a coleta de dados e depois a revisão de literatura, como algumas vezes se observam em alguns profissionais, em especial saúde ou acadêmicos no início da formação científica. A pesquisa bibliográfica tem os seguintes objetivos: fazer um histórico sobre o tema, atualizar-se sobre o assunto escolhido, encontrar respostas aos problemas formulados, levantar possíveis contradições sobre o tema, evitar a repetição de trabalhos já realizados. Outro tipo de pesquisa é a pesquisa documental, quando elaborada a partir de documentos que ainda não receberam o devido tratamento analítico. A análise de documentos é a variante mais antiga para realizar a pesquisa, especialmente no que diz respeito à revisão de literatura. A análise de documento é a variante mais antiga para realizar a pesquisa, especialmente no que diz respeito à revisão de literatura. Pode parecer estranho, num primeiro momento, incluir a análise de documentos como a possibilidade para a abordagem qualitativa. Entretanto, em se tratando de uma abordagem, de uma proposta não rigidamente estruturada, que permite ao pesquisador a busca de novos enfoques, é a partir do uso da imaginação, da criatividade e que a pesquisa documental adquire um caráter inovador. Os documentos representam uma rica fonte de dados e, nesta perspectiva, pode-se definir a pesquisa documental como sendo aquela que busca um exame de materiais que ainda não foram observados de forma analítica ou científica, buscando novas interpretações ou mesmo interpretações complementares. No trabalho com a pesquisa documental, deve-se compreender que o documento inclui materiais escritos, como jornais, revistas, diários, obras literárias, científicas, técnicas, cartas, memorandos e relatórios técnicos, materiais estatísticos, elementos iconográficos como sinais, grafismos, imagens, fotografias e filmes. A pesquisa experimental se define quando se determina um objeto de estudo. Assim, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciar e define-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Nesse tipo de pesquisa, o investigador analisa o problema, constrói as suas hipóteses e trabalha manipulando os possíveis fatores, as variáveis que se referem ao fenômeno observado. A manipulação na quantidade e na qualidade das variáveis proporciona o estudo da relação entre causa e efeito de um determinado fenômeno, podendo-se controlar e avaliar o resultado dessas relações. Assim, a pesquisa laboratorial consiste em manter constante todas as causas, menos uma, que é a que sofre a variação, para se observar os seus efeitos, caso existam. Assim, a pesquisa experimental procura entender de que modo ou por que causas o fenômeno é produzido. Para atingir os resultados, o pesquisador faz uso de aparelhos,
e de instrumentos que a técnica moderna coloca ao seu alcance, ou de procedimentos apropriados, capazes de tornar perceptíveis as relações existentes entre as variáveis envolvidas no objeto de estudo. A pesquisa experimental adota o critério da manipulação de uma ou mais variáveis independentes sob o controle, observando, interpretando as reações e modificações ocorridas no objeto de pesquisa. O experimento é imprescindível à interpretação e deve ser fundamentado pela revisão teórica. Outro tipo de pesquisa se refere ao levantamento. O levantamento ocorre quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se quer conhecer. Além destes, temos o estudo de caso. O estudo de caso envolve um profundo e exaustivo análise de poucos objetos, de maneira que se permita o amplo e detalhado conhecimento de um fenômeno específico. Pesquisa pós-facto, ou seja, quando o experimento se realiza depois dos fatos. Portanto, podemos entender que existem diversos procedimentos que podem ser utilizados na aplicação e entendimento da metodologia científica. Aqui citamos para vocês a pesquisa bibliográfica, que se refere à revisão de literatura, a pesquisa documental, que está relacionada à análise e interpretação de outros documentos, como relatórios, cartas, não diretamente documentos científicos. Citamos também a pesquisa experimental, aquela que envolve ações específicas em relação ao objeto de pesquisa. Tratamos também do levantamento, que se dá através de pesquisas como entrevistas, e o estudo de caso, que é a análise específica de um único fenômeno. Nesse sentido, temos como exemplo de alguns procedimentos que estão ao alcance da realidade de qualquer cursista que esteja interessado em desenvolver pesquisa em seu local de estudo. Um exemplo muito interessante é a entrevista individual. A entrevista, ela pode ocorrer em qualquer momento e em qualquer lugar. É o momento em que você dá a oportunidade para que as pessoas possam manifestar e explicar o seu sentimento ou opinião em relação a determinado fato. Além da pesquisa individual, temos também a pesquisa em dupla ou de grupo, aonde iremos ouvir mais de uma pessoa. Outra técnica de pesquisa se refere às caminhadas ou observações diretas, que podem ser realizadas em ambientes tanto urbanos quanto rurais. E para finalizar, a entrevista de grupo, aonde você tem como objetivo analisar as opiniões de um determinado grupo social. É muito importante destacar que em uma mesma pesquisa científica podemos conter mais de um objetivo e, às vezes, 2 ou mais tipos de procedimentos. Em especial, nas pesquisas sobre o meio ambiente, destacamos a utilização de uma diversidade de técnicas e procedimentos de pesquisa que vêm contribuir para o esclarecimento da análise de um determinado fato ou ocorrência. Agora vai uma dica importante.
procure, a partir de agora, desenvolver suas pesquisas em sites específicos e confiáveis, aonde o conhecimento científico. Entre eles, podemos citar os bancos de teses e dissertações das diferentes universidades e, em especial, os sites e blogs das revistas científicas. Um exemplo, para montar esta aula, busquei nossos trabalhos na Revista Brasileira de Educação Ambiental. Essa revista pode ser acessada no seguinte site: www.sbcotur.org.br. Nesse site você encontra uma diversidade de artigos científicos interessantes sobre o tema da educação ambiental. Agora, prezado estudante, já sabemos que a pesquisa científica está relacionada à descoberta, à comprovação de um determinado fenômeno natural ou a determinado fato social. Pois bem, agora vamos compreender e distinguir a diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Existem dois tipos básicos de pesquisa: a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Esses dois tipos de pesquisa são, ao mesmo tempo, diferentes e complementares. A pesquisa básica consiste na utilização do conhecimento sobre a natureza, sem finalidade prática ou imediata. Ou seja, a pesquisa básica busca a compreensão do fenômeno por ele mesmo. Por outro lado, a pesquisa aplicada consiste na utilização do conhecimento da pesquisa básica, mais a tecnologia, com a finalidade de obter aplicações práticas através de produtos e processos. Nesse sentido, a pesquisa básica, ela gera o conceito. Enquanto que a pesquisa aplicada desenvolve tecnologia. É importante destacar que a pesquisa básica é um tipo de ciência voltada para determinado assunto, sem necessariamente apresentar uma relação imediata com a sua aplicação. Ela se caracteriza pela busca dos conhecimentos mais básicos, que servem de apoio à formulação de hipóteses de acordo com o problema de pesquisa. Portanto, a pesquisa básica é diretamente responsável pelo desenvolvimento científico e, por consequência, influencia nas pesquisas aplicadas por meio da aplicação dos seus conhecimentos. Assim, o objetivo da pesquisa básica é de caráter intelectual. Ela procura alcançar a aprendizagem para satisfazer o desejo do pesquisador em adquirir conhecimentos e proporcionar informações passíveis de aplicações práticas, sendo desvinculada de finalidades utilitárias a curto prazo. Os seus resultados são utilizados para definir leis, estruturas, sistemas e teorias. Por outro lado, o avanço da pesquisa aplicada, por ser uma pesquisa técnica com finalidade imediata, acompanhou a Revolução Industrial do século XIX, onde várias empresas e organizações, como laboratórios, se dedicaram à
produção da pesquisa industrial. Ressaltamos que a pesquisa aplicada está voltada ao desenvolvimento e à avaliação de produtos e métodos, recorrendo-se ao princípio estabelecido pela pesquisa básica, mas desenvolve uma tecnologia de natureza prática com um intuito imediato. Veja que para a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Industriais, a pesquisa aplicada consiste na investigação original, concebida pelo interesse de adquirir novos conhecimentos com finalidades práticas e imediatas. A pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de se produzir um conhecimento para aplicação de resultados. Possui um objetivo muito claro: construir para finalidade prática. Visa a solução mais ou menos imediata de um problema encontrado na realidade. Salienta-se que as pesquisas aplicadas têm objetivo de solucionar as necessidades de forma concreta e num curto prazo. Mas, será que existe uma relação entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada? Destacamos que a inter-relação que existe entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada é a interação entre essas modalidades de conhecimento científico. A pesquisa básica, ela serve de subsídio ao avanço da pesquisa aplicada, estabelecendo os princípios científicos. Então, a pesquisa básica, ela fundamenta os princípios científicos. Por outro lado, a pesquisa aplicada, ela desenvolve e amplia a análise da teoria através de sua finalidade prática. Portanto, pesquisa básica e pesquisa aplicada são complementares. Sintetizando, o termo pesquisa está associado à descoberta da resolução de uma situação-problema e também ao uso de um procedimento formal e ao pensamento reflexivo, que são os procedimentos da pesquisa científica. Agora que você já sabe o que é a pesquisa científica, iremos apresentar alguns fundamentos aplicados aos métodos de pesquisa e seguiremos as orientações do professor Carlos Jung, em 2003. Ou seja, pesquisa científica utiliza métodos e objetivos confiáveis para chegar à verdade. A verdade em ciência nunca é absoluta ou final. Pode ser sempre modificada ou substituída. A pesquisa científica descreve a natureza através de modelos que podem ser quantitativos ou qualitativos. A verdade sobre um tema ou conhecimento nunca é obtida integralmente, mas sim através de modelos que aproximam da realidade. Um conhecimento só é válido até que novas observações e experimentações passam a substituí-lo. Assim, o que define a ciência é a aquisição constante do conhecimento científico por meio do método. Método científico ou método de pesquisa. A pesquisa científica aplica métodos e regras nos estudos dos fatos ou fenômenos em estudos. De acordo com Gil, 2008, a investigação científica depende de um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos
para que seus objetivos sejam alcançados. Nesse sentido, o método científico é um conjunto de procedimentos técnicos e operacionais que são empregados em uma investigação. Nesse sentido, os métodos que fornecem as lógicas do conhecimento científico podem ser classificados em 3 modalidades: método indutivo, método dedutivo, método hipotético-dedutivo. Além desses, citam-se o método dialético e o método fenomenológico. Na nossa disciplina, iremos trabalhar o método indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo. Agora, vamos falar um pouco de cada um dos métodos que o material apresenta para vocês. Vejamos aqui um esquema dos métodos discutidos e apresentados no material da nossa disciplina. Num primeiro momento, nós temos o método dedutivo. O método dedutivo, ele pode ser sintetizado da seguinte forma: é uma aplicação de princípios gerais a casos particulares, ou seja, ele parte do macro para o micro. Um segundo método é o método indutivo. O método indutivo, ele aplica os princípios gerais a partir de conhecimentos particulares, ou seja, ele se desenvolve do micro para o macro. E, por fim, o método hipotético-dedutivo, em que a investigação é desenvolvida a partir de hipóteses formuladas, aonde deduz-se a solução do problema. O método hipotético-dedutivo foi criado por Karl Popper. Assim, método dedutivo é um tipo de raciocínio lógico que faz o uso da dedução para obter a conclusão a respeito de uma determinada premissa. Vejamos que o termo dedução está registrado no dicionário como ato de deduzir, concluir, enumerar de forma minuciosa os fatos e argumentos. A ideia por trás do método dedutivo é ter um princípio reconhecido como verdadeiro e inquestionável, ou seja, uma premissa maior, a qual, a partir do pesquisador, estabelece as relações com a proposição particular, a premissa menor. Ambas são comparadas para, a partir do raciocínio lógico, chegar à verdade daquilo que se propõe, ou conclusão. É importante deixar bem claro que a dedução não oferece um conhecimento novo, uma vez que sempre conduz à particularidade de uma lei geral previamente conhecida. O método dedutivo apenas organiza e especifica o conhecimento que já se possui, partindo de um ponto inteligível, ou seja, da verdade geral, já estabelecida, indo a outro ponto inferior deste plano. O raciocínio dedutivo parte de uma hipótese geral, sem referência com o mundo real, mas que, com o cientista, filósofo ou pensador, imagina sobre o mundo. A fonte de verdade para um dedutivista é a lógica. Origem do pensamento dedutivista. A origem do pensamento dedutivista está no pensamento de René Descartes. Descartes viveu no período de 1996 a 1650. Foi um filósofo, físico e matemático francês. Notabilizou-se, sobretudo, por seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência, mas também obteve reconhecimento matemático
por sugerir a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas cartesianas, que hoje leva o seu nome. Por fim, ele foi uma das figuras-chaves na Revolução Científica. Método indutivo é um tipo de raciocínio ou argumento que parte de uma premissa particular para atingir uma conclusão universal. É o processo pelo qual, dadas as diversas particularidades, chegamos a uma generalização. Assim, podemos dizer que o raciocínio indutivo é um argumento no qual a conclusão tem uma abrangência maior do que as premissas. O indivíduo que faz uso do método indutivo entende que as explicações para os fenômenos surgem unicamente da observação dos fatos. O princípio da indução não trata da verdade lógica pura. O princípio de indução não trata de uma verdade lógica pura, mas de premissas para inferir uma conclusão. Premissas são observações da natureza e dos fatos do mundo. Há uma pretensão neste raciocínio, a conclusão de um particular fundamentado numa proposição geral. Mas, como a proposição geral é fruto da observação, ela não é geral. Caso houvesse um princípio puramente lógico de indução, não haveria problema de indução, uma vez que, neste caso, todas as inferências indutivas teriam de se tornar como transformações lógicas ou tautológicas, exatamente como as inferências no campo da lógica dedutiva. Ao contrário, o raciocínio indutivo parte de premissas particulares na busca de uma lei geral universal. Um exemplo, o ferro conduz a eletricidade. O ferro é metal. O ouro conduz a eletricidade. O ouro é metal. O cobre conduz a eletricidade. O cobre é metal. Logo, os metais conduzem a eletricidade. Ou seja, a partir de observações particulares, chegamos à condução de uma lei geral. A origem do pensamento indutivo. O pensamento indutivo tem sua origem com Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, e foi um teórico que exerceu grande influência nos paradigmas científicos que marcaram a sociedade industrial. Contrariando a visão transcendental e a razão sem comprovação, Bacon defendeu em seus trabalhos o uso da experiência e do método indutivo como critérios válidos para a aceitação de qualquer conhecimento. Com a intenção de criar uma nova filosofia e ciência, Bacon desenvolveu tratados críticos e metodológicos, lançando as bases para a sua empreitada que, segundo ele, proporcionaram o domínio da realidade. Tanto o método indutivo quanto o dedutivo concordam com o fato de que, no fim, a investigação é a formulação de leis para descrever, explicar e prever a realidade. As discordâncias entre o método indutivo e dedutivo estão na origem do processo e na forma do procedimento. Enquanto os adeptos do método indutivo, ou seja, os empiristas, partem das observações para formular as hipóteses, os praticantes do método dedutivo têm como inicial o problema ou a lacuna e as hipóteses que serão testadas pela observação e pela experiência. Conforme Lakatos e Marconi, 2007, esses dois tipos de conhecimento
têm finalidades distintas. O método dedutivo tem o propósito de explicar o conteúdo das premissas e o método indutivo tem o objetivo de ampliar o alcance dos conhecimentos. Você entendeu bem a diferença entre o método dedutivo e indutivo? Analisando isso sobre outro enfoque, podemos dizer que os argumentos dedutivos ou estão corretos ou incorretos, ou as premissas que o sustentam de modo completo ou a conclusão, quando a forma é logicamente incorreta, não a sustentam de forma alguma. Portanto, não há graduações intermediárias. O terceiro método apresentado em nosso material é o método hipotético dedutivo. Este método consiste na adoção da seguinte linha de raciocínio. Primeiro, quando os conhecimentos existentes sobre determinado assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge então um problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas neste problema, são formuladas as hipóteses. Das hipóteses formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tentar torná-las falsas, as consequências deduzidas das hipóteses. As etapas deste método são problemas, conjecturas, dedução, consequência e observação, tentativa de falseamento e corroboração. Origem do pensamento hipotético dedutivo. Este método foi pensado por Popper em 1922, que formulou um novo método. Para este autor, a busca do conhecimento não se dá a partir da simples observação de fatos e inferência de enunciados. Na verdade, essa nova concepção pressupõe um interesse do sujeito em conhecer determinada realidade, que o seu quadro de referências já não mais satisfaz. Por isso, a mera observação não é levada em conta, mas sim uma observação intencionalizada, ou seja, orientada e seletiva, que busca criar um novo quadro de referências. Assim, para desenvolver pesquisa científica, é preciso adotar métodos científicos específicos. Os mais comuns são o dedutivo, o indutivo, o hipotético dedutivo, que foram tratados aqui na nossa aula. Além destes, temos que citar o método dialético e fenomenológico. Método científico é um conjunto de procedimentos técnicos aos quais os pesquisadores recorrem para obter resultados esperados em suas pesquisas. Agora que já fizemos a exposição do conceito de ciência, apontando os seus principais métodos, vamos à leitura e interpretação do nosso material. Nele encontraremos boa parte das nossas perguntas e, em especial, que estamos mais próximos das ciências e seus métodos. Vale lembrar também que preparamos uma atividade que irá fazer você e sua equipe revisar, memorizar e, acima de tudo, compreender o conteúdo exposto nessa aula. Conto com a participação de vocês nas atividades presenciais. Aguardo a todos na nossa próxima etapa. Até breve!